Fala aí, turma do canal PSI, que é o Alisson Pavilac. No vídeo de hoje a gente vai mostrar algumas novidades e aprimoramentos de ferramentas de seleção e recorte do Photoshop CC 2020. Vamos ver se elas melhoraram, se serão úteis e para quais casos elas serão úteis. As novidades que a gente tem, eu vou até deixar aqui na tela aparecendo, ó. Ferramenta de seleção de objeto é nova e a ferramenta da remoção de fundo nova. Aprimoramento, o que a gente tem aqui é a ferramenta selecionar assunto. Vamos testar na prática então, abrindo o Photoshop. Vamos ver aqui, eu já tenho uma imagem para testar, vou testar em outras aqui também durante a aula para a gente ver qual que é onde que a gente pode utilizar elas, né? Começando aqui, ferramenta de seleção de objeto, que é nova, está dentro da subcategoria da ferramenta de seleção rápida, varinha mágica também. A gente tem algumas propriedades dessa ferramenta lá em cima. Como, por exemplo, modo de como a gente pode fazer essa seleção. Ou através do retângulo ou através da ferramenta laço. O retângulo é mais utilizado para casos ali onde a imagem é quadradinha mesmo e tal. E o laço mais indicado para personagens e tal, que você consegue fazer uma seleção. Dá melhor detalhe para o Photoshop aonde realmente que você deseja fazer a seleção. Então você consegue subtrair áreas que não são importantes. Dessa maneira confunde menos o Photoshop no processo automático. Então selecionar aqui a ferramenta laço, nesse caso é melhor para mim. Você pode fazer tanto da maneira clicar, arrastar e fazer a seleção tipo de todo o personagem. Deixa eu até tirar aqui. Ou você pode clicar, pressionar Alt, vai aparecer o laço poligonal, que é aquele outra maneira de você pode fazer o laço. De pressionando Alt, você vai fazendo a seleção. Aí como você preferir, tanto faz. Deixa eu fazer aqui com laço poligonal mesmo, já que a gente começou esse exemplo. E no caso vou cercar todo o personagem aqui, de uma maneira bem rápida. E o Photoshop vai entender o que é para fazer a seleção. Fez a seleção, 100% com certeza não ficará. Você tem uma outra opção aqui para melhorar automaticamente, nem sempre vai melhorar também. O que essa opção melhorar automaticamente faz? É pegar áreas que estão mais secas, digamos assim, e dar uma suavizada. Então nem sempre é interessante, porque às vezes em alguns casos você quer algo mais seco mesmo para não pegar detalhes do fundo. Então aí você que sabe o momento de aplicar essa melhoramento, não sei, automático aí na sua seleção. E aqui, em lugares que não fez a seleção corretamente, o que se pode fazer? Pressiona Shift para adicionar uma área, o Photoshop ainda assim não corrigiu, porque ele está com uma cor muito próxima lá do fundo. Isso daqui é um parâmetro interessante que o Photoshop se baseia para conseguir fazer essa seleção automática. Diferenciação de matiz e iluminação. Como essa matiz e a iluminação está muito próximo de uma área com a outra, o Photoshop se bate. Por isso que até que eu peguei essa imagem aqui, Vamos vir aqui para outro canto. Aqui também a imagem da blusa, onde estava com uma iluminação um pouquinho mais escura com o fundo, beleza, fez a seleção. Mas no cantinho que não estava 100%, ele já ficou meio assim, putz, será que é aqui ou é mais para dentro que eu faço a seleção? Então você pode também mostrar para o Photoshop. Não, Photoshop, vem aqui, pegar na mão do Photoshop e dizer assim, é aqui que você deverá fazer a seleção. Então, pressionando Shift para aparecer o sinalzinho de mais, vamos tentar mandar o Photoshop entender que aqui é uma parte para ele selecionar. Em alguns pontos ele melhorou, outros não. Então você pode pressionando Shift e ir adicionando. Aqui já melhorou. Por exemplo, aqui no meio, eu não quero que você selecione isso daqui, então pressiona Alt, não Shift. Shift adiciona, Alt subtrai seleção. O Photoshop não entendeu. Como assim, meu querido? O que você está querendo fazer? Agora sim. Ele entendeu em partes. Então você vê, é automático, mas você vai ter que ficar ali tentando, adicionando, subtraindo seleção. Ele agiliza, porém não é uma solução definitiva. Você ainda assim dependerá da ferramenta de seleção ali, a caneta. Se você não sabe utilizar, veja que no canal tem vídeo específico sobre isso. Ferramenta de laço poligonal que muita gente utiliza também e é útil. Mas vamos tentar aqui, né? O vídeo de hoje é para testar. O vídeo de hoje é para testar essa ferramenta. Ele não entendeu aqui, A gente tá mandando subtrair, detalhezinhos assim, pode ver que não é o forte dessa ferramenta. Ele faz meio que o grosso mesmo. E vamos, beleza, digamos que o grosso tá bom.
o que você pode fazer? Você coloca uma máscara de camada e agora na máscara de camada você aperfeiçoa esses detalhezinhos. Ou se quisesse aperfeiçoar já diretamente na seleção ali com outras ferramentas também dava. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, criar uma nova camada, arrastar para baixo. Pegar aqui algumas amostras de cores e vou, na verdade, vou pintar aqui com a lata de tinta, ó. Clico, pinto aqui atrás. Beleza, ó, você vê que tem uns detalhezinhos, você pode vir na máscara de camada. Pega o pincel na cor branca aqui no caso, né? Vamos mudar aqui para a cor branca. Para mostrar essas regiões aqui que a ferramenta seleção não mostrou de início. Então, dá para fazer dessa forma, ó. É uma ferramenta que pode agilizar. Faz o grosso e você vem e corrige os detalhezinhos. E o forte dessa ferramenta também é fazer seleções de maneira localizada, que você pode acrescentar e subtrair regiões. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui beleza, o Photoshop detectou e tinha apenas um personagem para a gente selecionar. Aqui não, tem mais elementos dentro da mesma imagem. Então, com essa ferramenta você pode vir dizer, ó, só quero esse elemento. Aqui a gente até pode utilizar a ferramenta, o modo de retângulo, né, para ver se fica bom. Vamos ver. Aqui só o relógio, por exemplo. Ó, já não peguei certo. Deixa eu pegar mais pro lado. Ó, vamos ver se ficou bom. Ctrl mais para ampliar o zoom. Não ficou 100%. Alguns detalhezinhos podem melhorar. Então, pressionando Shift aqui no canto. Ó, já mandou um pouquinho melhor. Essa parte central aqui a gente não quer também, né? Aqui, ó, do pino, ele também não fez 100% de seleção. Vamos ver se a gente consegue subtrair essa região aqui do meio também, ó. Pressionando Alt, sinalzinho de subtração. Ó, até ficou bom. Não ficou 100%, mas ficou bom. E agora, se a gente aplicar então uma máscara de camada, veja que a gente conseguiu eliminar todo o restante da imagem e apenas o relógio ficou ali recortado, até de uma maneira razoável, criando uma nova camada, arrastando para baixo, pintando aqui com uma cor. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Porque esses detalhezinhos, essas texturazinhas aqui da pulseira, não é fácil não, pra gente recortar a mão aqui não é fácil. E olha, até pegou de uma maneira legal aqui também os contornos das partes metálicas ali, ó. Ficou bom, ficou bom. Aprovado, ó. Em uma imagem que tem um contraste legal com o fundo, é útil utilizar dessa forma. Porque se a gente, por exemplo, vou até dar um Ctrl J para duplicar essa camada e excluir a máscara da camada de cima, tirar a visibilidade da camada de baixo, e vamos agora utilizar as outras ferramentas que eu mencionei ali no início do vídeo, como por exemplo, selecionar o assunto que já existia nas versões anteriores, mas foi aprimorada. Você pode utilizar, né, agora na própria propriedade, ó, própria propriedade da camada. Se você não tem as propriedades da camada, vem lá no menu Janela, Propriedades. Aparecerá aqui um painel no cantinho. Se você arrastar lá para baixo, você tem essas novas funções que não existiam nos Photoshops anteriores, que é selecionar assunto e o remover plano de fundo, que eu também mencionei no início do vídeo, e é uma ferramenta nova que foi acrescentada. Porém, selecionar assunto e remover plano de fundo é praticamente a mesma coisa. O que o remover plano de fundo faz a mais é, além da seleção, já acrescentar a máscara de camada. Vamos começar com o selecionar assunto. Clicando aqui, ó, nesse caso, até eu quero utilizar esse caso, ele não vai saber exatamente o que você desejaria selecionar. Então ele vai pegar e vai selecionar os assuntos que tem na sua imagem. Como são mais de um, ele vai selecionar mais de um. Por isso que a ferramenta de seleção de objeto é mais específica para seleções específicas na sua foto. E aqui, ó, o selecionar assunto, ele fez a seleção apenas. Daí você que sabe o que se faz a partir de agora. Se quiser colocar uma máscara de camada, coloca. Já, ó, deixa eu dar um Ctrl D. E utilizar ali o remover plano de fundo. Ele vai fazer a mesma coisa que o selecionar assunto, porém já vai remover o fundo aplicando uma máscara de camada, que também é editável. Então você que sabe, digamos que uma ferramenta só vai aplicar uma ação a mais do que a outra. E a seleção delas é basicamente a mesma. Vamos dar um Ctrl J aqui nessa, eu coloquei remover plano de fundo, né? Pra gente se basear, eu vou dar um Ctrl J aqui, fazer aquele esquema de eliminar a máscara de camada, tirar a visibilidade da camada de baixo, colocar aqui, ó, selecionar assunto. Só para ver se ela realmente é a mesma função,
Se ela tivesse, sei lá, tirar esses detalhezinhos que tirou, igual a remover o plano de fundo, é a mesma função acrescida da máscara de camada. Então vamos ver. Testes, né? Estamos fazendo testes nesse vídeo. Então, ó, selecionar assunto. Olha, meus amigos, o que a gente tem aqui, ó? A mesma falhazinha que a gente tinha aqui embaixo, com a ferramenta remover plano de fundo, a gente tem com selecionar assunto. Então, aquilo de uma ferramenta ser a mesma que a outra, com uma função de aplicar máscara de camada a mais, está comprovado. É a mesma função com a máscara de camada a mais. Ó, inclusive os mesmos detalhezinhos mesmo, ó, aqui, ó, detalhezinhos aqui que ele não seleciona de início. Essa é a seleção do selecionar assunto, acrescida da remoção do plano de fundo. Se você é iniciante no Photoshop, quer aprender todas as funções, ferramentas, na prática mesmo, sem palavras difíceis, com uma linguagem aí simples que você vê aqui no canal PSI, confira aqui embaixo, link na descrição, lojaphotoshop.com.br. Tem um curso completo do zero ao nível intermediário, técnicas avançadas, técnicas profissionalizantes também em outros cursos separados, que é o curso de Fire Banner, curso de Photoshop para fotógrafos, curso de Lightroom para fotógrafos, enfim, tem muita coisa legal. Confere lá, lojaphotoshop.com.br. Eu respondo pessoalmente, estou lá pessoalmente, diariamente, para responder todas as dúvidas que os alunos deixam lá no curso. Então eu acompanho você nessa jornada. Então, nesses casos aqui que tem mais objeto, não é interessante. Vamos pegar um outro aqui para ver se ele remove bem o plano de fundo dessa moça aqui, ó, por exemplo. Vamos ver como que ele se comporta aqui. Para você utilizar numa imagem com plano de fundo bloqueado, você precisa primeiro tirar o cadeado aqui no cantinho, dar um clique sobre ele, vai desbloquear e agora sim nas propriedades aparecerá aqui as opções de remover o plano de fundo, selecionar assunto, que são as mesmas, ó, agora a gente já sabe, apenas acrescida da máscara de camada. Então vamos remover o plano de fundo e vamos ver o resultado aqui que a gente tem, ó, com um clique, vamos ver como que o Photoshop nos entregou essa imagem. Adicionar uma nova camada, arrastar para baixo, pintar aqui com a lata de tinta, a cor, para ver antes e depois. Outra coisa que eu pude notar, fiz vários testes, eu posso compartilhar com vocês com toda certeza, é que essas ferramentas aqui, vamos ver que são as mesmas, então você já vai saber, né? A remover plano de fundo e selecionar assunto, elas são mais brutas, rígidas mesmo. Ela pega traços mais retos. Então ela vai te entregar um resultado mais seco. E a ferramenta de seleção de objeto, que é essa nova que a gente fez no início do vídeo, ela vai te entregar algo mais suave. E às vezes não tão preciso. Então você tem que equilibrar e ver qual caso você pode utilizar ou uma ou outra. Vai praticando, pega várias imagens, abre aí e vai removendo o plano de fundo, fazendo seleções para você entender melhor como que funciona cada uma. Alisson, você me diz assim, o resultado é satisfatório? Cara, para mim é ainda mais que ele entrega aqui uma máscara de camada que é totalmente editável, você pode vir e corrigir o que não foi entregue de maneira automática. Então aí vai de você. Se você quiser fazer tudo de início com a ferramenta caneta, vai e faz, não tem problema. É de uma maneira mais demorada, porém vai ficar uma maneira bem profissional. Mas se você quiser eliminar o grosso e a partir daqui começar a fazer as correções, eu vou fazer dessa forma. É bem mais fácil. Vamos ver onde que ele eliminou de uma maneira muito grotesca aqui para a gente corrigir. Ó, por exemplo, eu queria esse fiozinho que ficou lá e ele eliminou de maneira brutal aqui na nossa imagem. Como que a gente faz? Vem na máscara de camada, diminui a porcentagem da densidade e você pode vir com um pincel na cor branca para mostrar aqui e mostra esse fiozinho ali que ele eliminou. Você faz as correções, ao invés de ter que fazer tudo do zero, você só mostra e corrige aonde não foi feito de maneira boa, né? De maneira aceitável lá no início. Aqui o cantinhos que não ficou bom. Eu acho muito mais rápido corrigido que fazer tudo do zero. Subindo a densidade, tá lá, você já tem um fiozinho ali no vestido também. Outros detalhes aqui, provavelmente aqui ele também eliminou, né? Ó, exatamente, aqui ele também eliminou. Então o que você pode fazer? Mesma coisa. Ferramenta pincel na cor branca ali na máscara de camada para mostrar essa região. Ah, não quero fazer com a ferramenta pincel. Vai lá, seleciona uma outra ferramenta de seleção que você deseja e faz a seleção e daí pinta com a cor branca. Por exemplo, pegar aqui a ferramenta de laço poligonal que ele tinha mencionado lá. Vamos lá, faz a seleção.
Fez a seleção, beleza? Pega o pincel na cor branca e pinta essa área. Voltando à densidade da camada a 100%, você já tem lá o fiozinho corrigido também com o recorte na sua imagem. Vamos fazer mais um exemplo ainda aqui. Ó, essa imagem aqui tá bem difícil de recortar, né? Se veja aqui, ó, ela tá com um fundo bem próximo também, tá bem escuro lá o fundo, muita informação. Vamos ver como que se comporta essas ferramentas. Vamos testar todas aqui também, ó. Começando com a ferramenta de seleção de objeto. Vou pegar aqui com o laço e vou fazer a seleção para ver como que se comporta. E daí a gente vai ver um antes e depois de todas para ver qual que é melhor. Teste definitivo aqui. Ó, aqui dentro do braço, será que eu faço a seleção? Vou tentar fazer, ó. Porque com a ferramenta laço é meio difícil. Que utiliza e tá ligado. Ainda mais que eu tô com um mouse aqui. Aí, ó, fiz a seleção, vamos ver o que o Photoshop nos entregou. Eu não vou fazer correção nenhuma, eu vou apenas aplicar a máscara de camada para a gente ver o resultado bruto, qual que entrega melhor. Então, aplicando a máscara de camada, esse daqui é o resultado da ferramenta seleção de objeto. Tá. Ctrl J, eliminando a máscara de camada, tirando a visibilidade da camada de baixo. Agora eu vou selecionar assunto e o remover / remover fundo, que é a mesma coisa, né? Então a gente já quebrou uma dúvida aqui do novo Photoshop, remover fundo. Vamos testar então, vamos clicar aqui já remover fundo, que a gente já aplica uma máscara de camada. Vou criar uma nova camada aqui então, arrastar para baixo, vamos pintar aqui com a lata de tinta para ver o antes e depois. Ó, esse é o antes e depois bruto da ferramenta selecionar assunto, remover fundo. Vamos ver, ó, detalhes. Aqui no rosto até ficou bom, se faz os detalhezinhos no cabelo e tal. Aqui na camisa ficou bom também, detalhes aqui na parte de cá não ficou tão legal. Parte interna faz algumas correções, já está aceitável. A parte da mão não ficou legal porque a mão tá mais escura e lá atrás também tinha um fundo escuro, também não ficou legal. Coisas que você pode corrigir de uma maneira mais rápida aqui já na máscara de camada. E vamos ver a ferramenta agora, a seleção de objeto. Então tirou lá e acrescentou aqui. Ó, o que a gente pode ver é que a ferramenta de seleção de objeto, por mais que ela é mais sensível e pega mais detalhes assim, ela acabou eliminando, ó, muita informação. Mesmo a ferramenta de selecionar assunto, remover plano de fundo, sendo mais bruta, mais seca, ela pegou mais detalhes do que a ferramenta de seleção de objeto. Interessante, né? Vamos ver, ó, até aqui na parte de cima, ó, ferramenta selecionar assunto, remover plano de fundo, teve um resultado muito melhor do que a ferramenta de seleção de objeto. Legal? Então, ó, a gente já pode tirar algumas conclusões a partir desse vídeo, fazendo alguns testes. Resumo da obra: não vai substituir de forma alguma a sua habilidade ali com outras ferramentas que já são consagradas aqui no Photoshop, como por exemplo a ferramenta caneta. Continua sendo a melhor ferramenta de seleção aí disparado no Photoshop, mas com essa daqui você pode ganhar maior agilidade para remover o bruto e daí depois fazer consertos, arrumar detalhes aonde necessita, onde o Photoshop de maneira automaticamente não conseguiu te entregar um bom resultado.